Hoje com o pastor Joseph Prince. Aprenda a falar bem para os seus filhos. As crianças são preciosas e fizeram um estudo de crianças abusadas e descobriram que, quando elas crescem, também abusam dos seus filhos. E o ciclo continua. Então tentaram descobrir por que as crianças crescem, certo? Cresceram debaixo de abuso e abusam seus próprios filhos. É uma maldição que se perpetua, certo? Porque foram humilhados com palavras. E também um abuso físico dizendo que não tem valor. Então, quando crescem, passam para os filhos. E descobriram que a razão disso, isso fica com eles porque, quando são novos, são tão preciosos que mesmo que os pais estejam errados, eles culpam a si mesmos pelo erro dos pais. Quando os pais falam algo às crianças, mesmo estando errados, certo? A criança culpa a si mesma. Mesmo quando os pais divorciam, a criança culpa a si mesma. Isso é natural da criança culpar a si mesma por tudo que há de errado. Por isso é importante contrabalancear isso. E você diz, pastor Prince, o meu filho, às vezes eu tenho que humilhá-lo um pouco. Não. Olha, as crianças na escola já o humilham. Escute isso, circunstâncias vão humilhá-lo. Às vezes até professores fazem isso. Eventos e circunstâncias vão fazer isso. O que eles precisam é de alguém que fale bem. Não falo isso com meu marido, sabe, senão ele vai ficar orgulhoso. Pastor Prince, sabe? Não, confia em mim. O chefe dele o humilha. O seu trabalho já o humilha. Quando ele foi te ver, ele foi humilhado. Na estrada, sabe? Olha, tem muita coisa negativa na vida e o que precisam é de alguém que fale bem. Alguém que fale bem deles. Está entendendo? Certo, igreja? Isto é abençoar. E finalmente, ele diz aqui, Deus não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. Que declaração maravilhosa! Olha, igreja, veja o contexto do verso 19. Deus não é homem para que minta. O contexto é, Deus diz que é abençoado, ele não pode mentir. Quando Deus fala que vai fazer, ele faz. É o contexto de Deus não é homem para que minta. O contexto é sempre bênção, bênção, bênção. Amém? E olha bem, ele vai descrever a bênção agora. Olha, não basta dizer, Deus abençoou. Ele vai descrever para você as bênçãos. Deus não viu iniquidade em Israel. Não viu, ele não viu. Olha, havia iniquidade em Israel? Em Jacó, havia? Sim, murmuraram. Sabe o que eles faziam nas tendas? Estavam reclamando, murmurando. Olhando para a esposa do próximo. Cobiçando o jumento do vizinho. Todo tipo de pecado. Em termos de quebrar a lei, tudo estava acontecendo. Mas Deus não viu. Deus não disse que não havia no seu povo. Deus não disse que não há pecado em você. Deus disse, eu não vejo. Uau! Uau! Como pode um Deus santo, um perfeito e santo Deus, não ver pecado em você? Sabe por quê? Porque esses olhos santos viram os nossos pecados, punidos no corpo de Jesus Cristo, até não existirem. E os seus olhos santos não podem ver o pecado em dois lugares. Isso seria injusto. Por isso ele não vê pecado em você. Olha, eu não disse que a sua esposa não pode ver. Às vezes a família vê e te fazem lembrar daquilo que aconteceu 10 anos atrás. Às vezes a família faz isso. Mas uma vez, a igreja, não é importante como você vê a si mesmo. Não é importante como o diabo vê você ou o seu povo. Não é importante nem como você vê um ao outro. O importante é como Deus vê você. E tem muita gente lá fora que pensa que Deus os vê com seus pecados, preparado para julgá-los. Olha, por isso, eu sou diferente de muitos pregadores, porque alguns pensam que o mundo pensa que Deus é amor, ele é fraco, ele é amor, e por isso pensam que amor é uma coisa fraca. É o que pensam. A minha crença é que o mundo não pensa de Deus assim. A maioria das pessoas pensa em Deus como alguém pronto para julgar, para bater, condenar, que sempre encontra erros. É assim que eles o veem. Por isso o mundo está desse jeito. Crença errada produz vida errada. Você entendeu? Ok? Então, por causa do tempo, vamos ver somente mais uma parábola. Tem 4 parábolas que aquele Balaão pronunciou sobre o povo de Deus, mas só temos tempo para mais um, ok? Ok, mais uma. E ele diz, tudo bem,
Eu te trouxe aqui e você os abençoou. Eu te levei lá e você os abençoou. Eu te paguei para amaldiçoá-los. Por quê? É tão difícil amaldiçoar o povo de Deus, certo? Então, mais uma vez, e eu não terminei. Deus não viu maldade em Jacó. Isso não é lindo? Deus não viu isso. Ele não falou que não tinha. Ele não fala que não há pecado em ti. E eu também não falei isso. Mas eu digo que Deus não vê. Por quê? Porque Ele é santo. E assim devemos amar uns aos outros. Certo? Amar uns aos outros é não viver neste nível da terra e ver uns aos outros com os erros. Suba um pouco e veja como Deus vê tudo. Veja os irmãos e as irmãs sem os pecados. Porque, honestamente, não existe nenhuma criatura que seja perfeita. Você diz, Pastor Prince, estou saindo da igreja. Porque ninguém nessa igreja é perfeito. Bem, glória a Deus. Que bom que você viu, você está indo embora. E se você está indo embora, não vá para nenhuma igreja, porque se você encontrar uma igreja perfeita e entrar nela, ela deixa de ser perfeita. Olha, a igreja é, no natural, cheia de imperfeições. Ações imperfeitas, pensamentos imperfeitos, mas sabe de algo? Deus nos vê perfeitamente justos. Que maravilha, porque Ele nos vê no Seu Filho amado. E se nós aprendermos isso, não vamos nos medir conforme as obras, porque devemos medir as obras baseadas na nossa posição, e não o contrário. Se não subirmos, não vamos ter um alto caminhar em Cristo. Ok? Certo? Ok, a próxima parábola, para terminarmos. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não se foi esta vez como antes ao encontro dos encantamentos, mas voltou seu rosto para o deserto. Certo? Eu estava lendo isso e Deus me mostrou algo que aqueceu meu coração. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, olha isso. Parecia bem aos olhos do Senhor abençoar Israel. Eu sublinhei isso na minha Bíblia, eu disse, meu Deus, Deus não só abençoou Israel. Ele se divertiu com isso. Agrada a Deus te abençoar. Sabe que agrada a Deus te abençoar? Por falar nisso, eu vejo pessoas abençoando seus filhos de uma forma que, sabe, a criança não sente nenhum prazer. Sempre brinquedo, sempre quer comprar. Vai, compra um logo. Vai, compra. A criança ainda pega o dinheiro e compra o brinquedo, certo? Mas no coração da criança, ela nunca vai te ver como uma pessoa que dá com alegria. Por quê? O estilo de dar é importante, o estilo de Deus é importante. Sabe, a Bíblia fala palavras como Ele os perdoou honestamente. Palavras como Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Certo? Isso mostra a intensidade e mostra o amor que Deus tem. Este verso aqui, por exemplo, certo? Aqui diz que agradou o Senhor abençoar Israel. E olha isso. O inimigo de Israel viu isso. E às vezes nós não vemos. E os inimigos veem que agrada a Deus te abençoar. Deus se diverte com isso. Te abençoar. Alegra o coração dele te abençoar. Amém. E levantando Balaão seus olhos e vendo a Israel que estava acampado, segundo as suas tribos, uau! Algo acontece aqui porque o Espírito de Deus veio sobre ele. Ele viu Israel acampado segundo as suas tribos. O que isso quer dizer? Acampado segundo as suas tribos. Eu vou te mostrar o que quer dizer isso. Porque aquilo que ele viu o fez perceber. Quando ele viu algo, o Espírito Santo veio sobre ele. O Espírito Santo não encheu Balaão. Certo? Ele continuou injusto. Até o dia de morrer. Certo? O Espírito Santo veio sobre ele para pôr palavras na sua boca para abençoar o povo de Deus e depois ele foi embora. Ok? Mas o que ele viu que o fez ser abençoado? Ele viu Israel acampado, segundo as suas tribos. Você quer ver? Olha o que ele viu. Ele viu Israel acampado segundo as suas tribos. Isto é exatamente como acampavam. Eu não fiz isso. Acampavam assim, você pode ler sobre o acampamento, junto com o tabernáculo, norte, e o sul e o oeste, os três eram do mesmo tamanho, mesmo número de pessoas. Certo? 3 tribos cada. Mas o lado do leste, e olha, aqui está bem o leste, é a parte mais baixa aqui da tela. Aqui é o leste. Tem o maior número, Judá, com a família de Moisés e os levitas. Então é maior do que as outras 3. O que dá para ver? Na cruz, Deus não vê sua iniquidade. Você está na cruz.
Você está em Cristo. E foi o que Balaão viu. Balaão viu a perspectiva de Deus. Infelizmente, o que estava acontecendo lá dentro? Havia murmuração, havia reclamação, e eles nunca se viram da forma que Deus os via. Não tinha uma igreja New Creation na época. Não o viam como Deus os viam. Olha, vamos nos aproximar. Daqui nós vamos nos aproximar até onde eles moravam. Estamos vendo a perspectiva de Deus, do topo da montanha, com um ar fresco. Agora, pare. Ok. Olha, este irmão está se afastando daquele outro, porque brigaram. Ok? E aquela irmã não está feliz com o marido, por isso está fora da tenda. Ok? Este irmão aqui fala que aquele jumento pertence a ele. Mas o outro diz, não, o dele morreu, esse jumento é meu. Certo? Muita luta, muita murmuração, reclamação. Alguém diz, maná, 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 o mesmo pão todo dia. Eles estão passando por tudo isso e alguns até se levantam contra Moisés. Quem colocou Moisés como chefe? Por que devemos segui-lo? Eu não lembro de nenhuma eleição. Tudo isso acontecendo no acampamento. E esta é a perspectiva do homem. Se eu não pregar a sua posição, você vai viver neste nível. Certo? E às vezes estamos na igreja e graças a Deus conseguimos ver uns aos outros do topo da montanha, com a perspectiva celestial de Deus, assim. E tudo que você vê é a beleza e a perfeição de Jesus Cristo. E o amor de Deus por você na cruz. Deus te vê imaculado. Olha, antes de Jesus realizar um pequeno milagre, até antes de Jesus derrotar o diabo, quando Jesus saiu das águas do Rio Jordão, no seu batismo, o Pai abriu os céus e disse, este é o meu Filho amado, em quem eu me aprazo. E estas palavras que falaram bem de Jesus foram afirmações do Pai para a sua vida. Jesus foi levado ao deserto e derrotou o diabo. Toda criança precisa disso do Pai. Toda criança precisa ouvir do Pai. Sabe, aos meus olhos, você é tão agradável a mim. Eu gosto de estar com você. Com essas palavras, o seu filho vai tirar boas notas. Vai viver uma vida de responsabilidade. Porque ele vai saber, o meu pai me ama. Quando alguém falar mal dele, tudo bem, o meu pai disse que eu sou bom. Eu o agrado. Ele disse que entre $1 milhão e eu, é assim que você o abençoa. Se eu tenho $1 milhão e você, eu tenho que escolher, eu escolho você. O seu filho vai pensar, o papai não trabalha muito por causa do dinheiro. Ele disse que eu sou mais importante para ele. E Deus me falou enquanto eu escovava os dentes. O meu povo nem viu aquilo que até o inimigo viu. Porque Moisés foi fiel em toda a sua casa, representando a lei, e mostrar as suas falhas. Olha, para crédito de Moisés, houve um tempo mais tarde no livro de Deuteronômio, que ele fez uma alusão em um verso somente. Porque em Deuteronômio ele teve que lembrar dos 10 mandamentos, das leis, os mandamentos e também a história de Israel. Ele também chegou ao lugar onde ele falou de Balaão. Olha bem, quando ele falou da lei em Deuteronômio capítulo 1. Olha isso. Quando foi isso? No ano 40º, no mês 1º. Estavam prestes a entrar na terra da promessa. E olha, depois que feriu a Sion e Og, que era rei de Bazã. Viu isso? Não se esqueça, a história de Balaão aconteceu depois disso aqui, não é? Agora olha aqui o verso 5. Além do Jordão, na terra de Moabe. Lembra disso? Começou Moisés a declarar esta lei. Eu falei agora mesmo que no primeiro verso de Números 22, onde estava Israel quando a história da profecia de Balaão aconteceu, estavam nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Onde Moisés começou a lembrá-los da história e da lei, Deuteronômio 1, além do Jordão, na terra de Moabe, depois que matou os 2 reis. Ou seja, tudo isso aconteceu no mesmo tempo. E Moisés falava a eles, vocês são de dura cerviz, vocês erraram aqui, erraram ali, e eles nunca tiveram a perspectiva da graça. E mais tarde, depois de alguns dias falando da lei e da sua história, ele chegou a este lugar e ele fez essa declaração.
Deuteronômio 23. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão. Antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Foi o que ele falou de Balaão. Mas perceba, é o tipo de pregação que realmente não traz um sentido de preciosidade e valor diante de Deus. Porque é muito geral. Ele não descreveu a bênção, não falou o que estava acontecendo como eu fiz agora. Certo? Não fez. Ele só falou que Deus transformou a maldição em bênção, porque ele te ama. Ouvimos ele falar isso, mas foi só isso que ele falou. Viu? Olha, a lei não te dá a perspectiva da graça. Ele só falou de forma geral, e eu te falei que não pode falar de forma geral, mas tem que dizer ao povo cada detalhe da bênção. Descreva as bênçãos. Você é abençoado por quê? Deus não atribui pecado a você. Mesmo quando erra, você perdeu a calma. Você tem que dizer, ainda bem que sou abençoado. Amém? Estou te falando isso para não ficar irado, porque para não ficar irado não é dizer, ah, meu Deus, eu confesso meu pecado. Pastor Prince, o senhor não crê em 1 João 1,9? Eu não tenho tempo para falar sobre isso, só compre o meu livro. Ah, só está vendendo livro, sim, culpado, amém. É um livro bom, por que não? Amém, mas naquele livro, em um capítulo eu explico 1 João 1,9. Não é incrível que Paulo não mencionou? Ele que escreveu 3/4 do Novo Testamento, ele nunca mencionou nada sobre 1 João 1,9. Se 1 João 1,9 é importante, confessar os pecados, é tão importante como hoje nós evangélicos, cristãos falam que é, em algum lugar, nos escritos de Paulo, que escreveu tanto, deveria ter mencionado, mas não o fez. É baseado nas cartas de João, 1 João 1,9. E se ler o livro, vai te dar uma explicação mais profunda, colocando em detalhes este verso, ok? Ok? Glória a Deus. Adquire então o livro. Se você comprar ou não comprar, o livro é abençoado. Ninguém pode revogar isso. No mundo inteiro compram este livro. Amém? E eu sei que está abençoando muitos pastores e ministérios também. Olha aqui, e já vou terminar. A palavra maldição, transformou maldição, é a palavra kalala. Em uma baraca, bênção, baraka, palavras em hebraico. Não estamos falando de eulogia, grego, no Novo Testamento, ou katara, maldição no Novo Testamento. Vamos terminar, quero terminar com isso. Isso vai te abençoar. Você está pronto? Espero que você comporte toda essa bênção, porque vai te abençoar muito. Certo? Você está pronto? Você está pronto? Ok. A palavra maldição é kalala, não cruela, ok? E a palavra bênção é baraka, ok? Escute bem, já vou terminar. Olha a palavra em hebraico para bênção, barak. Certo? Barak. Lendo da direita para a esquerda, porque é o hebraico. Bet, resh, kaf. Como se é o contrário, kaf. Ok? Bet, resh, kaf. Se pronuncia Barak. O nome do presidente Obama. Certo? O seu nome é Barak. Ele sempre fala para os judeus que o seu nome é bênção. É bênção, mas também mais. Quer dizer, abençoar e não bênção. A palavra abençoar é usada na primeira parte de Gênesis e a palavra bênção não foi usada. Só abençoar, abençoar. Mas, quando Abraão entra na história, se tornou bênçãos quando adiciona um rei. Certo? Rei. Olha, você já ouviu e você já sabe que toda letra do hebraico tem uma figura. E a figura é consistente. Se você encontrar um judeu, ele vai então te dizer que Bet é uma casa, que Shim é um dente, que é Shaddai, o nome de Deus, e o Kaf é uma mão aberta, e o Yud, e o rei é graça, na verdade é janela, eles não sabem que é graça. Uma figura de uma janela. É para olhar para fora. Sabemos que é a graça. Rei, o seu número é 5. O valor de rei é 5. Olha isso. Da direita para a esquerda. Bet, Resh, Kaf. Bet, Resh, essas duas letras pronuncia Bar. Bar é o quê? Filho. Jesus falou para Pedro, bendito és tu, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas. Certo? As duas primeiras letras, Bar. Certo, filho. Kaf, mão aberta. Certo? Rei é a graça. Antes de Abraão chegar, porque Abraão recebeu a aliança da graça, era só abençoar, abençoar, abençoar. Filho com a mão aberta. Abençoar é filho com a mão aberta. Mas não sabe que tipo de bênção. Certo? Mas quando Abraão veio, eu te abençoarei, tu serás uma bênção. Tem um rei lá, que é o filho. Olha aqui, o filho com a mão aberta para abençoar e te abençoa com a graça. Favor. Carisma no seu trabalho.
nos estudos, nesta semana, Ele vai te dar favor. Os seus filhos não vão sofrer com doença, nenhuma enfermidade e nenhuma doença. Em nome de Jesus. Receba isso. Quando você vê a sua mão de graça, seus olhos são abertos, a lepra vai embora, a enfermidade vai embora, Ele te faz pleno, te dá a vida abundante, Ele te abençoa e te prospera. Certo? Isso é bênção. Vou falar da maldição, que é Lala, se estiver interessado. Aqui nessa igreja todos estão interessados, certo? Kaf. Desculpa, aqui não é Kaf, Kop. Isso é Kop. Olha, a letra Kop é atrás da cabeça. Todo judeu fala isso. Kop é atrás da cabeça. Parece a parte de trás da cabeça. Ele está olhando para o lado direito. Você viu isso? Certo? Depois as letras que estão no meio. Duas letras Lamed. Lamed. Essa letra Lamed. Como se pronuncia Israel, a letra L é Lamed. A última letra de Israel. Ok? Lamed é ensinamento ou aprendizado. Sabe o que falam em hebraico para aprendizado? Lamat, que vem desta letra, Lamed, é aprendizado. Aprendizado duplo, viu isso? Aprender o quê? Rei, a graça. Então, atrás da cabeça, quer dizer alguém que vira as costas constantemente, mais do que uma vez, de aprender a graça. Esta é a palavra kalala, maldição. Você não se alegra porque está olhando para mim com a sua face, olhando para mim, aprendendo a graça? Amém? A graça de Deus está fluindo aqui neste ministério e você está aprendendo que bar é a mão aberta, todo domingo. Aleluia. Vou terminar com este verso, Gálatas 3,13. Por isso eu te digo, igreja, não vire as suas costas de aprender sobre a graça. Se continuar rejeitando a graça, vai entrar em maldição. É assim que a maldição vem. E Gálatas 3 diz, vamos ler isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha o verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Pare. O que é a maldição? A maldição é o quê? Klala. Você foi remido de toda maldição que pessoas erradas falaram como professor desde o jardim de infância. Os professores têm que falar bem, principalmente para crianças que precisam de encorajamento. E graças a Deus tem uma nova geração deles. Certo? Parentes, amigos, pais devem sempre falar bem. E as crianças até hoje se lembram que foram chamadas de muitos nomes na escola. Alguns de vocês com 50 anos, 60 anos ainda se lembram daqueles nomes da escola. Assim são as palavras de maldição. Mas graças a Deus, eu te digo, igreja, Deus nos resgatou da maldição. Que quer dizer toda maldição? Da lei de Deus. A lei de Deus não pode mais te amaldiçoar. Porque Ele pagou, resgatou e pagou. Nos resgatou assim. Nos resgatou assim. O cupom foi aceito. E, olha, foi pago, certo? Porque Ele nos resgatou da maldição para que a bênção, a baracá de Abraão. O que é a bênção? O artigo definido, a justiça. Quando você tem justiça, os pecados são perdoados. Quando tem justiça, Deus nunca vai imputar pecado a você. E igreja, você é abençoada e o diabo não pode revogar isso. Dê a Jesus a glória. Aleluia. Amém. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos onde você estiver assistindo isso agora. Neste momento, quero te dar uma oportunidade de fazer parte daquilo que Cristo fez para a sua vida. Olha, Deus é um tremendo respeitador do seu livre-arbítrio. Mas o resultado da sua escolha vai ser sempre o mesmo. Se você escolhe crer ou você escolhe descrer, a verdade de Deus permanece. Jesus disse que se você crê que Ele levou os seus pecados, o julgamento de Deus não vai vir sobre você, mas o seu favor, a sua graça virá sobre ti. Você não vai estar mais debaixo da maldição, mas você vai ter a bênção, você vai receber poder de Deus para ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Não é o trabalho, não é o casamento, mas sim a bênção que faz a diferença. Receba
o perdão dos pecados. Agora, em nome de Jesus, faça essa oração comigo agora. Diga de coração a Deus. Diga, Pai Celestial, eu te agradeço por ter enviado o teu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos meus pecados. Seu sangue precioso me purifica de todo o pecado. Eu te agradeço porque aos teus olhos, que é a realidade, tu me vês inculpável, justo, aceito, abençoado. Obrigado, Pai, por me amar. Eu te amo. Em nome de Jesus. E eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor. Tu o ressuscitaste dos mortos. E Ele está vivo hoje. E Ele me abençoou. E ninguém, nem nada, pode revogar isso. Em nome de Jesus.